O meu convidado de hoje é o professor José Carlos Carvalho, mestre, doutorando em contabilidade, escritor da nossa revista CDL Entrevista, consultor tributário. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com José Carlos Carvalho. José, é um prazer tê-lo novamente em nossos programas. Obrigado. Sua agenda é espremida, mas você sempre ainda abrindo espaço para a CDL. Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui novamente. Isso aí, Zé. Zé, você tem feito o artigo seu na CDL, na revista O Logista, nos proporciona várias perguntas que os nossos telespectadores e os nossos leitores da revista fazem. E nesse momento que a gente inicia o ano, primeiro trimestre do ano, a grande questão é imposto de renda, né? Os contribuintes estão aí apreensivos com essa questão do imposto de renda. O que mudou em relação ao ano passado no calendário 2012? Muito pouca coisa mudou, Fabiano. Na Sim. verdade, o governo ele tem sido bastante reticente com relação a fazer o reajuste das despesas que nós lançamos para fim de imposto de renda. Por conta disso, os contribuintes efetivamente vêm recolhendo um valor maior de imposto de renda, né, por conta da perda inflacionária. Então, uma vez que o governo não corrige a despesa com educação, não corrige despesa com saúde, enfim, a gente lança esses valores e nem tudo que a gente lança a gente pode abater, a carga tributária vem e não, o governo vem demonstrando que a arrecadação a cada dia que passa aumenta por conta disso, né? Com certeza, Zé. Mas há coisas que podemos fazer, Fabiano, para reduzir o nosso gasto com imposto de renda. Na pessoa física, primeiro. Primeiro na pessoa física, Isso. ok. O que se pode fazer? Primeiro, um estudo para saber se o volume de despesas que eu tenho, as despesas que são dedutíveis, e no momento em que eu preencho o imposto de renda, o próprio programa já informa para mim o pedaço da minha despesa que é dedutível. Sim. Então eu preciso fazer uma continha para saber se vale a pena optar pelo formulário simplificado ou pelo formulário completo, né? Se o meu volume de despesas ultrapassar 20% da minha receita, uma conta bem de chegada, a princípio vale a pena optar pelo formulário completo. Menos que isso, o formulário simplificado tende a ser melhor. Entendi, Zé. As pessoas, uma questão que se coloca, que hoje em dia a internet facilitou muito, né, o acesso à própria pessoa fazer o seu imposto de renda, coisa que no passado era mais complicado. A pessoa que está fazendo esse ano pela primeira vez, vai se lançar, vai se aventurar nessa empreitada. Quais os cuidados básicos que aí um professor, né, um academicista, daria para esse iniciante nessa carreira que cada vez mais Perfeito. Difícil. Tem que tomar cuidado, porque a Receita Federal trabalha com dois tipos de malha. Eu não sou mais auditor fiscal, mas ela trabalha habitualmente com malha de valor, a gente chama malha de valor e malha de cadastro. E, eventualmente, uma informação divergente pode ensejar que a declaração do contribuinte fique retida e, por conta disso, a restituição pode acabar sofrendo um atraso, né? Então, se a minha empresa, a empresa onde eu trabalho, declara para o governo que eu recebo R$100 mil por ano, e R$100 mil e 1 centavo, no momento em que eu faço o meu imposto de renda, eu preciso declarar que recebi R$100 mil e 1 centavo. Uma divergência de centavos que seja, ela é suficiente para que a declaração fique retida em malha e acabe atrasando a restituição. Lembrando que gastos com saúde não tem teto, né, Fabiano? Sim. Então, se eu tiver gastos com saúde de R$10 mil durante o ano, 20 mil, 50 mil reais, eu posso lançar o valor que eu quiser. Sabendo também que todo ano a Receita Federal ela estabelece parâmetros e quais são as despesas que ela efetivamente vai dar uma atenção maior
do ponto de vista de exigir comprovação. Entendi. Então, assim, uma jogada que muitos contribuintes faziam de buscar um CNPJ na internet para lançar aquela despesa, como se tivesse tido aquela despesa médica sem efetivamente ter acontecido, a chance disso ter problema é 90%. Então, a gente não sugere que faça isso, não. Na pessoa física, você pode adotar procedimentos para reduzir sua carga tributária, né? Por exemplo? Por exemplo, eu vou vender um imóvel. Se eu vou vender um imóvel na pessoa física, a receita da venda do imóvel é classificada como receita sujeita à tributação exclusiva. Então, eu pago 15% sobre o ganho de capital, sobre o lucro imobiliário que houve na operação. E, na verdade, o que eu posso fazer para diminuir a minha carga tributária? Se esse imóvel que eu habitualmente eu venderia na pessoa física, se eu monto uma pessoa jurídica e coloco esse imóvel que está em nome da pessoa uma física... mercadoria. E perfeito, isso, como um item da pessoa jurídica, e a venda é feita pela pessoa jurídica, a tributação ela pode cair mais de 50% nesse caso, Fabiano. Vejam só, e dependendo do valor de um único imóvel, às vezes é compensatório se abrir uma pessoa jurídica, fazer essa movimentação financeira, integraliza o capital da empresa por esse imóvel, né? Perfeito. Exatamente, Fabiano. E nessa integralização de capital, eu não pago sequer ITBI, Fabiano. Quer dizer, eu monto uma pessoa jurídica com uma finalidade, seja apoio administrativo ou consultoria, não há problema. Não pode ser uma pessoa jurídica cuja finalidade seja a comercialização de imóveis. Porque senão é uma outra classificação tributária. Perfeito. Então, escolhendo um desses objetos, eu não pago nem o ITBI. Eu vou até a prefeitura, pego uma certidão declaratória e com esse documento eu vou ao Registro Geral de Imóveis e aí formalmente o imóvel passa a pertencer à pessoa jurídica e quem vai promover a venda é a pessoa jurídica. Né? A tributação acontece na pessoa jurídica e no momento em que o dinheiro entra, aí o sócio, o contribuinte pessoa física, retira isso como dividendo, que é isento para fim de imposto de renda. Né? Então, na realidade, Zé, fica bem claro para quem nos assiste que você tem meios legais, né, de pagar o imposto devido, mas fazendo uma boa estrutura tributária, né? Perfeito, é isso, Fabiano. E a diferença, a economia, é importante ressaltar, às vezes é superior a 50%, né? O comparativo entre a física e vendendo na jurídica. Perfeito. Entendi. E no caso, a pessoa que fez uma transação imobiliária, que por acaso ainda não pagou o ganho de capital, mas no imposto de renda é importante se atentar para isso, que ele tem que declarar que fez a movimentação e recolher, porque daqui a pouco a Receita vai exigir, né, Zé? Perfeito, Fabiano. Quando eu faço uma transferência imobiliária, o próprio Registro Geral de Imóveis ele gera um documento, declaração de operações imobiliárias ou de imóveis. Isso. E a Receita Federal ela sabe disso, ela sabe qual que a operação foi realizada. Não adianta ficar quietinho, tentar esconder do fisco, porque a autuação ela vem pelo correio. E o problema é que se você não recolher o imposto de renda no período adequado, você tem juros, e tem a multa, e a multa, dependendo da situação, chega a 225%. Então, assim, então uma conta que seria de R$5.000 pode se transformar em 10, 15, 20 mil reais, né? Então, a ideia é efetivamente pagar. Carro também é importante ter essa visão no imposto de renda. Claro. Quem movimentou carro no ano de 2012. Perfeito. Regra geral, Fabiano, colocando o bem dentro de uma pessoa jurídica, é claro que o que você falou muito apropriadamente tem que ver quanto eu pagaria na pessoa física para saber se compensa ter o trabalho de montar uma pessoa jurídica. Mas, regra geral, vale a pena montar e fazer as operações pela pessoa jurídica. Tá certo, Zé. Agora, passando para a pessoa jurídica, nós somos empresários, dia 31 de março é o prazo limite para nós optarmos lucro real, lucro presumido, né, a modalidade que nós vamos escolher. Perfeito. E aí passa a vigorar o restante do ano. Em linhas gerais, quando seria vantajoso presumido e apuração pelo lucro real? Perfeito. Especificamente para comércio, que é o que nos interessa aqui, Fabiano, uma pessoa jurídica que opta pelo chamado lucro presumido, é uma forma de tributação. Quem escolhe é o contribuinte, né? Ele escolhe se ele opta pelo lucro real, pelo lucro presumido. Regra geral são esses dois critérios. Claro que se o faturamento ele é pequeno, menor do que 3 milhões, aí você pode optar também pelo simples. Mas estou admitindo que o faturamento é acima de 3 milhões. 3 milhões e 600. 3.600 e, portanto, eu tenho que escolher entre o presumido e o real. Então, a regra é a seguinte, se eu optar pelo presumido, eu vou pagar os impostos em cima do lucro presumido. O que é o lucro presumido no comércio? 8% do faturamento. Então, uma empresa que fatura R$1 milhão, o lucro presumido dela vai ser de 80 mil reais. Então, se ela optar pelo lucro presumido,
a tributação de imposto de renda e contribuição social em cima de R$80 mil. Quando vale a pena optar pelo lucro real? Se porventura ela tiver um volume de despesas e de gastos tamanho e que o lucro efetivamente dela seja menor do que o lucro presumido. Sim. Então, nesse caso nós estamos simulando uma empresa que fatura R$1 milhão. Se ela tiver custos e despesas que sejam acima de R$920 mil, isso vai fazer com que o lucro real dela seja menor do que os 80. Menor do que os 80. Porque os 15% é igual. O 15% sobre muda. 80 é igual para todos, né? Perfeito. E aí, no caso, o que ela vai ter que fazer a conta é: se eu tive uma margem muito apertada de lucro, mais vale o lucro real. Perfeito. Existe um mito, né? Eu vou chamar de mito, de que a Receita tem mais tendência a fiscalizar empresas de lucro real do que lucro presumido. Procede, Zé? Isso não funciona, Fabiano. Isso não existe, Fabiano. Uma empresa, para ser fiscalizada, ela vai ser fiscalizada em algumas situações bastante específicas. Por exemplo, os chamados grandes contribuintes, que têm um acompanhamento par e passo. Então, indústria de cerveja, farmacêutica, dependendo do volume, esse tem um acompanhamento diferenciado. O fato de você se optar pelo lucro real, não vai fazer diferença nenhuma. Certo. Na verdade, o que existe é um receio por parte de até mesmo de alguns contadores que não são afetos ao lucro real que realmente dá mais trabalho. Que realmente dá mais trabalho, então acabam sugerindo fazer pelo presumido, né? Mas a opção, ela é do empresário. Certo. Então o empresário tem que ver, tem que fazer a continha e verificar o que é mais econômico para mim. Então não existe ter uma fiscalização mais intensiva se optar pelo lucro real. Perceba, se você... E outra coisa que também é culturalmente muito falado, né? Eu habitualmente recolho X de imposto. E aí, se eu passar a recolher X menos Y, isso vai chamar a atenção do fisco. E isso é outra lenda que você falou, Fabiano. Não existe isso. A Receita Federal não faz esse acompanhamento por empresa, do tipo, aumentei 10% a minha ou diminuí 10% o imposto, meu Deus, vai chamar a atenção do fisco. Isso não existe. O que chama a atenção do fisco é se você presta uma declaração errada. Sim. Então, por exemplo, às vezes, o empresário, você pega a declaração de imposto de renda dele, pessoa física, e essa informação não bate com a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Perfeito. DIPF não bate com o DIPJ. Então, assim, isso sim pode ensejar uma fiscalização e multa. Ou se o contribuinte ele tem uma movimentação financeira em conta corrente muito acima daquilo que ele declara como faturamento na pessoa jurídica ou como rendimento na pessoa física. A gente costuma dizer o parâmetro de 1 para 5. Entendi. Né? Zé, o programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo. Ótimo. E na volta nós vamos falar sobre a questão da desoneração da folha de pagamento, ótimo, que é uma política que a presidente Dilma está implementando, que em muitos casos é favorável, mas em outros está se mostrando um grande vilão. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com José Carlos Carvalho. Zé, falávamos no bloco anterior que esse assunto da desoneração da folha de pagamento tem sido uma política da presidente Dilma, né? E, contudo, no grosso modo, de fato, ela pode representar uma redução na folha de pagamento no INSS patronal. Mas em alguns casos, e aí essa é a bola que eu queria passar para você, empresas que têm uma estrutura muito diminuta, né, e que com um faturamento muito alto, uma empresa que tem uma tecnologia pesada.
essas empresas vão pagar mais do que pagam hoje atualmente. Perfeito, Fabiano. Já foi direto no calcanhar de Aquiles, né? A ideia da desoneração da folha de pagamento, o nosso ministro, ele foi gravou vários programas dizendo que isso ia ensejar uma perda de arrecadação para o governo federal estimada em 2 bilhões de reais. Certo. 1 bi e alguma coisa em 2013, 2 bi e pouquinho em 2014. Especificamente para o comércio, que isso vai passar a vigorar com essa medida provisória 601, que foi publicada agora para mais setores do comércio, o impacto estimado é de 1,27 bilhões. Em termos macroeconômicos. Em termos microeconômicos, o que acontece é o seguinte, essa desoneração ela não é facultativa, Fabiano. Esse é o grande detalhe, né, Zé? Isso é um problema. Inclusive, assim, existem diversos movimentos, você a pessoa atuante com relação a isso, no sentido de forçar o governo federal a permitir que o empresário faça a opção. Claro. Porque não sendo facultativo, para alguns é um ótimo negócio. Para outros, você falou, é um péssimo negócio. Então, com certeza. Se eu tenho uso intensivo de mão de obra na minha empresa, isso é bacana, porque eu deixo de recolher 20% sobre a folha de pagamento e passo a recolher de 1% a 2%, enfim, vamos tomar como, por exemplo, determinados setores do comércio que vão passar a recolher agora 1% do faturamento. Para eles só vai valer a pena, a comparação que você tem que ver é o seguinte, quanto é que a despesa com a folha de pagamento ela representa do meu faturamento? De 10% para cima, de 10% para baixo. Então a linha de corte é 10%? Para esses setores que vão passar a pagar 1%, sobre a linha de corte é 10%. 10%. Então, se no meu comércio eu tenho despesas com folha de pagamento que são de 30% do meu faturamento, a desoneração vai ser maravilhosa. Perfeito. Porque eu vou passar a recolher 1%. Agora, se o meu uso de mão de obra não é intensivo e se os meus gastos com a folha de pagamento representavam 5% do faturamento, passar a recolher 1% do faturamento significa... Vai mais que dobrar o custo, né, com a folha. Perfeito, E no caso de quem paga 2%, o segmento vai pagar 2% do faturamento. Aí o corte é 20%. Aí a linha de corte é 20%. Se minha despesa com mão de obra ela é acima de 20% do faturamento, vale a pena a desoneração. Se é menor que 20%, não vale a pena. Essa questão de ser obrigatório ou facultativo, a Receita Federal já publicou a solução de consulta número 38 de 2012, já se posicionando dizendo que a desoneração, aqueles setores que são mencionados, a desoneração é obrigatória. Agora, Fabiano, se um contribuinte ele se sente prejudicado, porque a conta que o governo fez foi a seguinte, eu governo sei que nessa nova metodologia de apuração da contribuição previdenciária vai ser muito bom para alguns setores ou para alguns contribuintes e não vai ser tão bom para outros contribuintes. O governo, propositadamente, ele não deu a faculdade de você optar. Então, senão seria o melhor dos mundos, né? Esse seria o melhor dos mundos. Então, assim, o contribuinte que for prejudicado por conta dessa mudança de metodologia, a gente tem várias decisões judiciais favoráveis no sentido dos juízes permitirem que as empresas continuarem recolhendo a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Agora, não há garantia nenhuma. Então, assim, a nossa orientação é a seguinte, legalmente falando, se o seu segmento consta lá, tem que passar a recolher sobre faturamento. Mas para mim foi ruim, então vamos preparar uma medida judicial. Mas aí já é na esfera judicial, você vai recolher pelo que você acha correto, mas pode ser que lá na frente você não logre êxito, né? Perfeito, Fabiano. Mas se tiver... Se tiver, ufa, que bom, né? E neste caso, Zé, a conta que o empresário faz, né, porque se ele onera o custo dele, principalmente setores que trabalham com alta tecnologia, que geralmente empregam poucas pessoas, com valores altos de salário, né? Em contrapartida, setores de serviços que empregam muita gente, que o encargo com o pessoal é altíssimo, né? Então vai ser um ganho que poderia até reverter uma redução do custo de serviço. Perfeito, né? Fabiano. E mais um cálculo que temos que fazer, Zé. Sobre se vale a pena ou não. É verdade. O programa CDL Entrevista tem esse objetivo de informar você, o nosso telespectador, sobre essas mudanças nas leis e os impactos no seu negócio. Agora, Zé, tem um outro detalhe importantíssimo, né, que está vindo à tona muito fortemente, eu li até num artigo que você fez e publicou, que muitas empresas que estão devedoras do INSS, né, que têm dívidas para trás, dívidas grandes, essas dívidas, muitas delas estão com seu prazo de validade vencido, né? Perfeito, Fabiano. E aí tem empresas que estão deixando de participar de licitação, tem empresas que estão deixando de ter certidão para vender imóveis.
e podendo usufruir desse benefício. Explica um pouco para a gente sobre isso. É isso, Fabiano. O governo ele tem um prazo previsto na legislação para ele executar, para ele cobrar essa dívida do contribuinte que está inadimplente, né? E se o governo ele permanece inerte, se ele não exerce essa faculdade dele no prazo previsto na legislação, a dívida ela prescreve ou decai. Tem uma diferença técnica de um termo para o outro, mas o fato é que existem muitas dívidas previdenciárias que já estão prescritas ou decaídas, né? E as empresas não sabem disso, né? Enfim, então a nossa sugestão é que a empresa, ela por meio de uma consultoria especializada, ela promova a ação, a peça judicial adequada e ela consiga ter essa dívida dela declarada como prescrita ou decaída, né? E sem contar que é um ganho absurdo para o ativo da empresa, né? Enorme. E tem uma outra questão importantíssima, que aí até uma palestra que você vai estar ministrando para nós, a questão do INSS sobre a folha de pagamento, que nem todas as rúbricas da folha de pagamento, né, a gente vivenciou isso aqui na CDL, estamos aí em fase de chegar a um denominador, nem todas as rúbricas da folha de pagamento deveriam ser objeto da base do INSS. Perfeito. E aí como é que se processa isso? Quem pagou a mais por isso, como é que recorre, como é que faz esse dinheiro ser boa parte compensado? Então, vamos para o início, né? Havia uma tese de que nem tudo que se paga ao colaborador, ao funcionário, compõe o salário contribuição para fim de previdência social, para fim de INSS. Isso era uma tese. E essa discussão chegou ao judiciário, se a empresa tem que recolher ou não a contribuição previdenciária sobre essa rubrica, e recentemente transitou em julgado. O que isso significa? Que o Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: não incide contribuição previdenciária sobre, e elencou quais são as rubricas, então, que não compõem o salário e contribuição, tipo aviso prévio indenizado, licença, afastamento até 15 dias, adicional de férias. Só que as empresas, elas não sabem disso. Então, o mais comum numa empresa é, quando roda a folha de pagamento, somar todas as rubricas e calcular a contribuição previdenciária sobre o total da folha de pagamento. E ela recolheu a mais, recolheu errado, né? Isso quer dizer que a empresa tem um crédito e ela pode recuperar isso. Pelas nossas experiências, assim, os trabalhos onde a gente já teve a oportunidade de participar, a empresa recolhe ela consegue recuperar cerca de 2 folhas de pagamento, Fabiano. Então, qual é o trabalho? O trabalho é fazer um levantamento mês a mês dos últimos 60 meses, que é o período que as empresas conseguem recuperar, rubrica a rubrica. Sim. Uma vez identificado que a empresa recolheu a mais, é feita a atualização pela Selic, né? Enfim, e esse crédito é um crédito bastante expressivo. Isso aí é um trabalho bastante conservador, porque decisão do Supremo Tribunal Federal, Fabiano. Então, juridicamente não tem mais o que discutir, né? E é na esfera administrativa, né? Perfeito, tudo na esfera administrativa. Então, o que a maior parte dos escritórios de advocacia sugere é que você entre com uma ação judicial para discutir. Não precisa de ação judicial, não precisa de discussão, porque a própria, transitou em julgado e a própria Receita Federal e o INSS reconhecem esse direito. Quem regulamenta esse processo de compensação hoje é a Instituição Normativa número 1300, que foi publicada agora, no final de 2012, e que boa parte de consultores e advogados ainda não conhecem. Entendi. Então, dão a sugestão antiga de entrar com uma ação judicial. Não precisa. E ação judicial incide em custo para o empresário, claro, custas, né? Perfeito. E sem certeza de êxito. Na esfera administrativa, parece que o negócio transita mais rápido. Com certeza. Tem uma tese pronta, né? E a empresa bota o dinheiro no bolso em 30 dias. Na realidade, ela bota o dinheiro ou ela compensa as GPS para frente? O que você falou, Fabiano. Ela compensa, ela deixa de recolher o que ela deveria recolher todo dia 20 lá, GPS dela, ela vai poder compensar o que ela recolheu a mais no passado. E corre risco de, porventura, ela precisar de uma CND e no processo de compensação essa CND sair negativa? Positiva? Fabiano, não? Possibilidade sempre tem, mas nunca havia, fazendo da forma adequada, nunca havia acontecer. Entendi. Zé, nosso programa está chegando ao fim e é importante, para quem nos assiste, quais os cuidados básicos esse ano, que um conselho de um professor, de um mestre, de um doutor em contabilidade, para os empresários e aquelas pessoas que querem abrir um negócio para esse ano de 2013. O que você sugere para nossos telespectadores?
colocar o joelho no chão e pedir orientação a Deus. Esse é o melhor caminho, não só para abrir um negócio, mas para qualquer coisa na vida. Né? Principalmente para manter o negócio, né? Porque no Brasil, só com muita oração. É verdade. E, Fabiano, assim, às vezes o nosso ímpeto leva a gente por caminhos que não são necessariamente os melhores. Então, assim, é preciso instrução. Então, eu tenho uma vontade enorme de montar um negócio, mas espera aí, a minha ideia é boa? Será que é? Então, assim, quanto eu vou precisar de capital de giro para colocar no meu negócio? Assim, pesquisas mostram que mais de 90% das empresas quebram por deficiência na gestão do capital de giro. Então, assim, eu terei dinheiro para tocar o meu negócio? Né? Eu vou ter estrutura? Consigo fazer meu negócio crescer sem tirar dinheiro dele? É isso, perfeito. Então, assim, eu fiz um planejamento tributário, já fiz um curso no Sebrae, já consultei, já busquei a ajuda de um consultor especializado. Então, fazer um plano de negócios, né, para que a coisa transite da vontade, que o sonho se torne realidade, mas de forma profissional. Senão o sonho pode se tornar um pesadelo. Né? Com certeza. Zé, eu quero te agradecer muito a sua vinda aqui no nosso programa. Obrigado, Fabiano. Muito elucidativa. Tenho certeza que outras virão, né? O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá!